Primeiro, gente, super obrigada por estar aqui com a gente essa tarde. Meu nome é Júlia Fregoni, eu sou diretora de planejamento da Hub Brasil, que é uma agência de marketing promocional. E vim aqui falar para vocês de uma experiência muito transformadora para mim, que chama SXSW. Eu não sei, todo mundo sabe o que é o SXSW? Já ouviram falar? O SXSW é um evento que eu namoro há anos, e aí esse ano eu tive a oportunidade de ir junto com muita gente interessante. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência no SXSW. O Sandro, que está aqui com a gente, vai contar na sequência um pouco da experiência dele também. E eu acho que no decorrer do que a gente for falando, vocês vão entender o quão rico é o evento, não só pelas experiências que você busca, mas principalmente pelas experiências que você traz com você. Então, infelizmente, a gente não vai poder interagir 100%. Eu vou falar um pouquinho, o Sandro vai falar também a visão dele do evento. E na sequência a gente vai abrir para perguntas e aí todo mundo vai poder interagir na medida que for possível. 2 avisos importantes. A primeira é que eu realmente me empolgo muito para falar do SXSW. Então, se eu começar a falar muito rápido, porque eu tenho tempo, vocês, por favor, me parem e peçam para eu repetir. E a segunda é, como o tempo é curto, eu fiz uma apresentação muito reduzida, mas no final tem meu contato. Quem quiser a apresentação completa, me manda um e-mail, que está bem legal também. E aí eu mando para o e-mail de vocês, para vocês terem um pouco mais de informação, certo? Então, vamos lá. Eu não sei se todo mundo sabe o que é SXSW, mas eu vou fazer um apanhado geral só para posicionar todo mundo no que a gente está falando. O SXSW hoje é o principal evento pautado em tecnologia, tendência, interação, inovação, música e filme do mundo. É um festival que acontece há 30 anos, ele sempre acontece no início de março, no início para o meio de março, em Austin, no Texas. E é um festival que todo ano ele ganha uma nova perspectiva, todo ano ele ganha uma nova importância dentro do cenário. Esse ano as empresas de comunicação descobriram o SXSW por motivos muito óbvios. A tecnologia está fazendo cada vez mais parte da nossa vida e quanto mais a gente aprender sobre tecnologia, melhor para o nosso mercado de comunicação, e não tem lugar melhor para você aprender sobre tecnologia do que o SXSW. A mensagem principal do festival ela é muito interessante, porque ela diz que é um festival para empoderar pessoas criativas. Então, independente do meio onde você está, independente da área que você atua, se você é criativa, o SXSW ele é um lugar para você. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do festival, eu coloquei aqui alguns dados para a gente repassar. O SXSW reúne em média 70 mil pessoas, então realmente a cidade de Austin, que é bem pequenininha, ela para o festival. A gente tem mais de 2.000 palestras, literalmente tem 2.000 palestras e você tenta correr atrás de todas elas. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela expressão FOMO, que é o Fear of Missing Out, surgiu em Austin, de tão desesperador que era você ver aquele volume de conteúdo e você entender que você não vai conseguir atingir a tudo isso, ter contato tudo isso. O SXSW ele apresenta para o mercado empresas muito importantes, como o Twitter, que surgiu lá, como o Foursquare, também foi a primeira apresentação lá, artistas muito relevantes, como os Hansons, Katy Perry, Ed Sheeran. Todos eles primeiro surgem em Austin e depois elas vão para o mundo. Então, eu encontrei o Mark Hamill na rua. Ah, meu Deus, eu não. Luke Skywalker na rua, né? Todo dia, né, gente? Vamos combinar. Então, é um festival que é cheio de surpresas e coloca a gente realmente num universo muito mágico, muito diferenciado, onde muita coisa nova aparece, se a gente souber captar, muita coisa a gente consegue trazer muita coisa legal. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei algumas fotos do festival. O festival acontece simultaneamente em 7 lugares físicos, são muito próximos. E eu não esqueci de falar lá, mas tem vários formatos de participação. Tem o Interactive, que é mais ligado à tecnologia, tem o de filme, tem o de música. Esse é o de música, então realmente a cidade ganha um formato de um grande palco e várias bandas aparecem e você com seu badge você pode entrar e você pode curtir tudo isso. Além das palestras, você tem todas as salas de interação. Você tem todos os trade shows, você tem o trade show específico de games, que acontece em um dos dias, que também é muito legal. E você tem surpresas, que foi o que o Sérgio acabou de falar. O Luke Skywalker apareceu um dia, eu quase tive um infarto, acordei todo mundo aqui no Brasil para mandar foto. E esse também apareceu de surpresa, que foi o Elon Musk. Ele não estava pautado na lista do festival, mas ele apareceu passando, entrou pela porta dos fundos da sala e falou: posso falar uma palavrinha com vocês? E aí falou 1h30
e todo mundo aplaudiu a visão dele sobre a tecnologia e tal. O festival é tão importante nos Estados Unidos, é tão relevante que tipo, a indústria do entretenimento no mundo para atender o festival. Então, por exemplo, a World Premiere do Ready Player One, que é o filme, o jogador número 1 do Spielberg, né? Ela tinha acontecido já há 10 dias, oficialmente, tapete vermelho, bonitinho e tudo mais lá, mas assim, ele foi lá para fazer para um grupo de nerds que estavam no Paramount. Ele foi lá, o Spielberg. Então os caras sentaram para assistir, 600 pessoas, né? Era muita gente, e apareceu o cara lá, baixinho, velhinho, falou assim, olha, eu vim mostrar meu filme novo para vocês, assim, tipo, era o cara, desse jeito. Como o Luke Skywalker foi lá para mostrar o novo o documentário que vai ser feito sobre Star Wars, enfim. Bom, o SXSW ele é esse caldeirão de coisas novas, diferentes, surpreendentes. E eu acho que o mais legal disso é você se deixar surpreender. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente descobriu que a gente ia lá na agência, foi uma epifania. Ficou todo mundo louco. E a primeira coisa que você faz quando você vai para o festival é tentar ver tudo que está acontecendo para ver o que você vai fazer. E aí a gente passou 2 meses fazendo agenda. E aí a gente estava em 4 e cada um ia para um canto. E quando a gente chegou lá, porque são literalmente 2.000 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente chegou lá, a gente simplesmente não fez nada do que a gente tinha programado, porque parece que o seu amigo sempre tem uma agenda muito melhor que a sua. Sempre está acontecendo alguma coisa na rua que você não pautou dentro do seu aplicativo. Então, essa expectativa que o festival gera, ela é muito positiva e eu acho que ela é mais legal ainda se você se permitir ser surpreendida pelo festival, que foi um pouco do que a gente viveu e foi muito legal. O que o festival tem para oferecer? Isso é muito relativo. A sensação que eu tenho, eu fui para o festival, fiquei 8 dias lá, quando eu voltei, tudo que eu lia sobre o festival eu não tinha visto. Isso é muito louco, porque todo mundo que vai para o festival volta com uma visão. Eu tenho uma visão, o Sandro vai falar uma visão completamente diferente. Depois que a gente estava conversando, eu falei, nossa, parece que a gente foi para locais locais completamente diferentes. Mas é que a gente foi atrás de coisas diferentes também. Exatamente por isso. O festival é aquilo que você quer que ele seja. Então, quando a gente saiu, a gente tinha uma missão lá na agência, que era trabalhar com experiências transformadoras. A gente queria muito entender como que a tecnologia podia transformar a vida das pessoas. E a gente se policiou a isso, não só assistindo palestras, indo ao trade show, mas também conversando com as pessoas. Então, o que vocês vão ver aqui é muito do que a gente juntou das 90 palestras que a gente conseguiu assistir e que, para a gente, realmente vão ajudar a gente a entender como a tecnologia pode ser transformadora na nossa vida. Tem pessoas que foram para lá e que não viram nada de tecnologia, que vão saber falar de um aspecto de música que eu talvez não consiga. Mas a visão que a gente trouxe é essa visão muito dessa transformação e de tudo que a gente viu, a gente reuniu algumas macro tendências que eu vou passar bem rapidamente, que eu acho que foi pra gente o grande conteúdo que a gente tirou desse festival. Primeira coisa que a gente viu foi o seguinte: a tecnologia chegou e já atropelou a gente. E aí não adianta mais a gente ficar brigando contra ela. Pode parecer besta o que eu estou falando, ou pode parecer clichê, mas essa é a grande verdade. Não adianta mais a gente brigar contra a tecnologia, porque ela realmente vem num processo muito revolucionário, vem se tornando cada vez mais essencial na nossa vida, e isso não tem perspectiva de acabar. Só para vocês terem uma ideia em datas, tá? Esse ano é o ano da Learning Machine. A Learning Machine ela ganha dia após dia um novo formato. Fala-se muito da Deep Learning Machine, que são todas as redes cognitivas. Então, não só responder a perguntas, as máquinas vão cada vez mais ajudar a gente a fazer as perguntas, a pensar como humanos. Isso já existe e isso está num processo evolutivo realmente muito impressionante por tudo que a gente viu lá. Se em 2018 é o ano da Learning Machine, 2020 é o ano do Database. E aí não podia ser diferente, porque é a Database que alimenta a Learning Machine. Fala-se que o database é o novo petróleo. E a gente já ouviu isso também algumas vezes, mas o que se discute muito é, se a gente for imaginar que o database é o novo petróleo, e se a gente vê países como a China, Índia, Singapura, correndo muito na frente de todo mundo com relação a database, isso significa que em bem pouco tempo a gente vai ter uma transferência do imperialismo, do poderio que existe hoje no mundo. Isso para a gente traz uma mudança significativa na forma como a gente vive. 2020 já está aí, database é o foco. Mas o que vem mais para frente? 2025, ano da robótica aplicada. A gente vai ouvir falar cada vez mais de carros voadores, robô dentro do DNA, e eu vi com os meus próprios olhos coisas bem impressionantes nesse sentido. E inteligência artificial cada vez mais aplicada à robótica e transformação dentro do sentido da mecanização das coisas. 2025, robótica aplicada. 2020 vai ser a primeira vez que a máquina vai... 2030 é a primeira vez que a máquina vai chegar na inteligência humana.
porque em 2045 ela vai ultrapassar. Isso significa que em 2045 estaremos todos aqui, uma máquina vai conseguir criar uma inteligência humana, uma inteligência, a própria máquina vai conseguir se recriar. Há controvérsias, mas a gente chega lá. Há quem diga que não, mas há quem diga que em 2045 realmente a máquina assuma este papel, possa ter o poder de assumir esse papel dentro desse contexto. E quando a gente viu isso, qual foi a primeira coisa? Nossa, estamos no Black Mirror. É isso, o mundo vai acabar. O que a gente faz nisso? Corre para a montanha, tenta se encontrar onde der. Mas aí que para mim foi a grande transformação do SXSW, porque não se fala em Black Mirror de maneira nenhuma, fala-se em White Mirror. É como a tecnologia realmente pode ser usada a favor do ser humano. Discute-se muito sobre ética. Eu, obviamente, não vou entrar em discussão ética aqui, porque senão a gente demoraria horas. Mas a grande questão é que você vê gente que está sendo transformado pela tecnologia, que acredita nisso e que está fazendo acontecer. Não é um festival só de tendência, é um festival hands-on. A galera que está lá, ela está fazendo diferença no mundo e está fazendo isso de uma maneira muito positiva. O que as pessoas não veem na tecnologia é um Black Mirror. Ninguém está vendo, pelo menos na maioria das palestras que eu vi, a tecnologia como algo para escravizar pessoas. Muito pelo contrário, é a tecnologia escravizando a tecnologia, talvez. Mas muito a tecnologia como beneficiário no processo de vida, seja profissional, seja pessoal, seja relacionado à saúde, no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que um dos pontos principais é vamos respirar, entender como a tecnologia consegue fazer e usar ela ao nosso favor. Porque, definitivamente, não é o SXSW não é sobre a tecnologia, mas sobre como a gente pode desmistificá-la usando ela em nosso benefício próprio. Não dá para ter medo mais da tecnologia. Não dá para achar que é lá e a gente aqui. É como que a gente vai conseguir transformar isso em algo que realmente faça diferença no nosso dia a dia. Nesse contexto, e reunindo todo o material, e aí eu vou passar bem... Eu não sei nem meu tempo. Se avisa? Eles avisam? Eu reuni aqui 5 macrotendências de todas as palestras que a gente viu, de como a tecnologia pode, sendo utilizada da maneira correta, mudar a forma como a gente vive. Algumas são algumas são mais fáceis da gente enxergar, outras nem tanto, mas o que é legal é que eles sempre apresentam para a gente muitos argumentos de como aquilo realmente pode mudar a forma como a gente vive. Primeira macro tendência, pasmem, 2018 é o início do fim do smartphone. Em bem pouco tempo ninguém mais vai precisar ter smartphone. Por quê? A gente está entrando na terceira onda da internet, né, que é a internet por voz. Fala-se muito de dispositivos por voz. O primeiro foi o do clique, a primeira revolução da internet clique, segunda revolução da internet toque, terceira revolução da voz. Cada vez mais a gente começa a se relacionar com as máquinas de uma maneira humanizada. E aí, quando a gente conversa com as pessoas, para que eu preciso de um dispositivo para apertar? Eu preciso de um dispositivo para me comunicar. Então, o que foi dito muito lá é que quando você vê empresas como a famosa GAFA, que é Google, Amazon, Facebook, Apple, investindo em assistentes pessoais, fica cada vez mais inevitável da gente acreditar que esse aparelhinho que a gente carrega no bolso ele vai ganhar um novo formato. Ele vai ganhar um formato mais humanizado, mais prático e que traz para a gente benefícios mais imediatos. Fala-se muito em wearable, fala-se muito dos serviços de voz comandando diversos outros dispositivos para facilitar a nossa vida e, mais do que nunca, humanizar esse processo com a tecnologia. Segunda macro tendência é o fim da realidade virtual, o início da realidade mixada. A gente vê coisas realmente muito impressionantes envolvendo realidade aumentada e realidade virtual. Fala-se muito de que o digital e o físico, em bem pouco tempo, não vão deixar de existir. As novas gerações já buscam cada vez mais essa integração entre meios. E você vê aparelhos onde você consegue fazer realmente ligações a partir de hologramas ou a partir de coisas que realmente mixam a nossa cabeça para entender o que é físico e o que é digital. Outra tendência que proposta tecnológica que vai se tornar mainstream em bem pouco tempo. Obviamente fala-se muito de smart connections, aí tem que falar de smart cities, então como que a tecnologia pode ajudar a sair só do individual e ir para o coletivo. Aqui tem as palestras mais impressionantes para mim. Eu vi uma palestra do Alibaba, que é a principal empresa chinesa, né, que basicamente está comandando o mundo sem que a gente saiba, daqui a pouco a gente descobre, que fala de todo o movimento cashless que tem na China,
tipo, 90% das pessoas na China são catalogadas, o que não é muito fácil de entender, porque é catálogo facial. Então, imagina a tecnologia da história. E todos os pagamentos são feitos sem cartão, enfim. Aqui também falou-se de carros voadores, que foi uma das palestras que mais popularizou. O primeiro carro voador ele está pronto. É uma parceria do Google com a Embraer, com Uber. Ele só não está voando ainda porque não existe legislação para isso, mas a proposta é que até 2021 esse Uber voador comece a circular e até 2023 ele seja autotripulado, ou seja, tem ninguém dentro, é por controle remoto. Fala-se muito de carro autônomo, também várias empresas. Uber fez uma palestra incrível e aí fez a palestra do Uber, fiquei apaixonada, cheguei aqui no Brasil, o carro autônomo atropelou a mulher lá na Pensilvânia. E aí, de novo, discute-se muitas questões éticas também. Ela estava fora da faixa, aquela que defende o Uber. Mas é um processo que vai acontecer. Hoje, o maior prejuízo do Uber é o motorista. E o Uber falou isso lá, o maior problema que ele tem hoje é o motorista. Então, não ter motorista e ter carros autônomos seria o grande ovo de Colombo para ele entender, para o Uber realmente conseguir ganhar dinheiro. Fala-se muito de desburocratização. Aqui 2 palavras aparecem, bem famosas. A primeira é blockchain, que a gente também já está ouvindo falar há bastante tempo. Blockchain ele sai só do processo financeiro e começa também num processo de smart contracts. Então, a gente começa a fazer transações cada vez mais seguras na internet, aí a gente volta lá para a database, ser o novo petróleo. Então, o blockchain ele ganha muita importância nesse processo. E Open Innovation, cada vez mais as empresas abrem o seu leque de produtos para receber informações de terceiros e, com isso, conseguir trazer novas ideias, que está cada vez mais complexo. E, óbvio, por último, a biotecnologia. Eu acho que é um dos setores que mais cresce em termos tecnológicos. A gente viu tudo, desde de nanorobôs, que você coloca dentro do seu DNA, até biosensores, que são tatuagens, que vai mudando de cor na medida que você está propensa a ter alguma doença. Mas, obviamente, aqui se fala muito de melhoria da qualidade de vida. Não se discute onde esse poderio vai estar, quem vai ter acesso a essa tecnologia, mas muito sobre como a medicina pode evoluir com a tecnologia para dar muito mais qualidade de vida nas pessoas. Ou seja, 5 macro tendências que trazem aí para a gente algumas mudanças muito estruturais na nossa sociedade. Pautada no fim do smartphone, que a gente hoje sabe que a gente é escravo, pautada na realidade virtual, integrada, mixada, nas conexões cada vez mais inteligentes entre pessoas e indivíduos, na desburocratização de processos e na biotecnologia para tornar a nossa vida cada vez mais saudável. Mas aí a gente viu tudo isso e falou, beleza, o que eu vou fazer com isso agora, né? Porque aqui em Austin é muito legal, mas como é que eu trago isso para o nosso dia a dia? Como é que eu trago isso para o mundo corporativo? Como é que eu trago isso para os nossos clientes? E aí algumas provocações para a gente foram muito interessantes, que todo mundo que vai na XSW busca inovação, né? Nossa, processos inovadores, eu quero inovar. E o XSW, ele se reconhece como um festival de inovação, mas ele também ele sabe que inovar depende muito mais das pessoas do que de um processo. E aí, uma das palestras que eu achei mais interessante foi a respeito de novos modelos de negócio. Sandro vai falar muito melhor do que eu a respeito disso, mas que eles fizeram uma pesquisa e eles perguntaram para executivos de, sei lá, de 1000 empresas no mundo, perguntaram, você quer inovar? Aí todo mundo, nossa, sim, a gente precisa inovar. 93% disseram, sim, é muito importante inovar. Mas aí quando eles perguntaram, você consegue? 81% disse que não. Que inovar não é um processo tão simples, né? Trazer essas tecnologias, acreditar nessas mudanças, incorporar essas mudanças não é um processo tão simples quanto parece. E aí, discutindo um pouco isso, para a gente ficou muito claro que a tecnologia ela é um facilitador, mas ela é só parte desse processo, porque não adianta a gente querer inovar dentro de modelos de negócios antigos. Quando a gente quer realmente trazer algo novo, a gente precisa trabalhar o estrutural, precisa trabalhar a cabeça das pessoas. Então, nunca na vida é tecnologia por tecnologia. É como que a gente consegue trazer mudanças profundas nessas estruturas para a gente conseguir integrar essas tecnologias dentro desse processo. Porque nada disso funciona em modelo de negócio antigo. Tudo que a gente viu de novo, de startup, de inovador, são realmente modelos de negócio que mexem um pouco no cerne, né, na entrega da história. Então, uma das coisas que a gente vê nem adianta você inovar se você tem um pensamento ainda tradicional. Então, mais um recado que o SX traz aí para a gente.
Porque, obviamente, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor do que a gente faz com a tecnologia. Só que a gente precisa integrar a máquina de verdade a um pensamento novo para que isso realmente aconteça e faça sentido. E qual que é o segredo disso? Que, obviamente, é o que a gente quer entender aqui. A verdade é que a tecnologia deu para a gente um superpoder. A gente virou super-homem com a tecnologia. A gente vive mais, a gente consegue mais, a gente alcança mais. Mas a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é o nosso superpoder, o desconhecimento da tecnologia é a nossa criptonita. Então, falou-se muito nas palestras que eu vi, que não adianta a gente ter um poderio tecnológico super desenvolvido só aqui, para um pequeno grupo. Ou a gente expande isso, ou a gente muda a cabeça das pessoas, ou a gente muda o modelo de negócios, ou a gente realmente populariza isso, ou todo o conhecimento que a gente tem vai se tornar um grande vilão. E aí a gente volta para o Black Mirror lá atrás. A gente não quer ser uma tecnologia assustadora, a gente quer ser uma tecnologia integradora. E a maioria das pessoas que eu conversei lá colocam isso como um fator primordial quando ela está colocando a tecnologia dela em campo. Porque tecnologia é o que a gente faz dela, gente. A tecnologia vai responder ao que a gente quiser que ela responda. Então, se tem uma dica, eu acho, para todo mundo que curte esse tipo de assunto e que gosta da XSW e que acha que é um festival que tem muito para oferecer, é que cada vez mais a gente precisa ser colaborativo no processo de disseminação da informação. Cada vez mais a gente tem que ser curioso, cada vez mais a gente tem que aceitar a colaboração, porque é muito difícil, né? A gente se acha muito colaborador, mas aceitar a colaboração dos outros é um pouco mais complexo, é sair da área de conforto. E, obviamente, não ter medo de se questionar, porque o XSW é, antes de tudo, um processo de questionamento sobre valores, sobre processos, sobre tecnologia e sobre o que a gente acredita que é novo. Certo, Sam?